para a gente só lembrar, pessoal, a gente já trabalhou com sessões no Flash Message, onde a gente usa a array cifrão underline section para salvar informações na seção do usuário. E aqui a gente vai usar a mesma ideia, só que agora para salvar se o usuário está logado ou não. Então eu vou usar aqui o cifrão section para salvar uma informação. E eu vou salvar aqui o user ID. E através do ID eu consigo recuperar o usuário. Então aqui vamos salvar o cifrão user-get ID para ter o ID do usuário salvo na sessão. Então aí, feito isso, eu posso, então vou colocar na ordem aqui melhor, salvar a sessão, salvar o ID do usuário na sessão e redirecionar. E aqui interessante que o destroy, pessoal, vai ser também bem simples aqui, um onset na mesma chave de sessão. Então aqui vai ser o nosso login e logout, né? Que seria a invocação do destroy. Só que isso é suficiente para a gente guardar essa informação na sessão. Mas como que a gente vai fazer agora para ele não acessar aqui o index, por exemplo, já para começar com o index, com o show. Então como que a gente faz isso para ele não ter esse acesso a essa informação? Então aqui no Problems Controller, para a gente saber se existe um usuário logado ou não, inicialmente a gente vai definir uma variável, um atributo para esse Problem Controller, né, uma variável distância, e dois métodos, um para pegar o usuário corrente e outro para verificar se o seu usuário está autenticado. Então vamos definir aqui primeiramente uma variável chamada currentUser, que terá o seu valor inicial null. Então a interrogação, o user diz que ele é do tipo user ou null. Então um método chamado currentUser, que ele vai ver se o currentUser atributo é null, ou se tem um usuário setado na sessão, né, tem um ID na sessão, para então a gente definir esse currentUser através do user find by ID, passando o ID que foi salvo na sessão. Mas caso não tenha, eu retorno o currentUser, caso ele não seja vazio, né? Caso ele não seja nulo, eu retorno diretamente o currentUser, né? Porque aí eu tenho um usuário. E o próximo método é um método chamado Authenticate, que basicamente vai ver se o usuário é null, se o currentUser é null. Ele vai dar uma flash message, vai enviar uma flash message dizendo que deve estar logado para acessar essa página e redirecionar para o login. Então assim a gente tem o currentUser e o Authenticate. Como é que a gente usa isso? Por exemplo, se eu quero que o index seja agora uma rota autenticada, eu vou chamar a função aqui this-authenticate, e antes de definir o acesso a ela, a gente vai chamar esse método authenticate, que vai ver se existe um usuário corrente logado, e se ele existe, não faz nada. Mas se ele não existir, aí o current user vai ser null, então a gente envia uma flash message e redireciona para o login. Então basicamente aqui, vou tentar acessar, percebam que agora não permitiu acessar, e ele redireciona para o login. Vamos tentar logar com o fullup @example.com 456, e agora ele logou, salvou o usuário na sessão, né? Salvou aqui o usuário na sessão, na verdade não o usuário, mas o ID do usuário, e redirecionou para o Problems Index. Então aqui está com o usuário autenticado. E se a gente tentar acessar, tentar deslogar e tentar acessar a página novamente, então vou acessar aqui como logout. O logout, lembrando aqui, ele vai destruir aquela chave da sessão. Então, aqui o nosso current user agora vai ser null. Então, se eu vir aqui tentar acessar a página anterior, por exemplo, ele não vai permitir mais o acesso,
porque para acessar aqui o index, eu preciso estar autenticado. Então assim a gente já consegue a autenticação do usuário. Mas aqui essa não é uma abordagem muito interessante, porque aqui a gente teria que chamar em todos os métodos o authenticate. Então a gente pode trabalhar com uma abordagem mais interessante para isso. Além disso, a gente pode também usar aqui o current user para mostrar informações mais interessantes quando o usuário está logado, como por exemplo, vamos logar novamente, fulano@example.com 23456, que foi a senha que a gente definiu aqui no populate, né? Se a gente olhar aqui o nosso database, populate user, a senha 12346. E aqui a gente poderia pôr no header aqui as informações do usuário, como um e-mail e um drop-down com uma opção aqui para ele sair, usando aqui o current user para ter esses dados. E aqui, pessoal, para a gente fazer essa visualização do usuário logado e fornecer um menu para ele sair, a gente pode vir aqui no nosso layout, no application layout, e aonde a gente faz o navbar, que está aqui, né? Dentro desse navbar, a gente pode definir o código usando aqui a própria estrutura do Bootstrap para mostrar o e-mail, caso ele esteja, caso o usuário exista, né? E também a opção de sair. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos ver aqui. Dado que a gente tem o nosso current user, a gente pode fazer um if this current user, né? E caso exista um current user, caso não seja null, né? A gente vai definir uma classe usando o drop-down do próprio Bootstrap, né? Uma div com o drop-down, um nav item, que é no nosso caso, né? E aí vamos definir as informações padrões do drop-down, né? No caso o link. E aqui esse link ele vai ser o this current user get email. E posteriormente a gente vai fazer os itens do menu, né, desse drop-down. Então vou criar uma classe drop-down menu e um link para sair, né, que vai ser o sair. Que vai ser um drop-down item para a rota users logout e o texto sair. Aí fechamos o menu, né, só vai ter um item no menu, fechamos o drop-down e aqui a gente vai colocar um end if só para fechar o if do usuário corrente. Então aqui, pessoal, se a gente voltar agora e dar um F5, a gente vai ter o usuário logado e a opção de sair com a rota do logout. Se ele sair, ele sai da aplicação. Se a gente acessar aqui o problems, ele não deixa. E se a gente usar aqui fulano @example.com 23456, ele loga e aqui a gente tem já o usuário com a opção de sair. E aqui basicamente a gente só fez o if, né, e a estrutura do próprio Bootstrap na versão 5.